Com vocês, Francisco Louça. A gente economiza tudo até fio, né? Boa noite a todos e a todas. Queria agradecer também a vossa presença, agradecer a fala do Marcelo e ao Carlos Walter e ao Afrânio, mas sobretudo agradecer a vossa presença, este convite da Secretaria Internacional do PSOL. Foi sempre combinado entre nós que seria uma conversa para as vossas questões e para poder dar informação, para podermos conversar com muito à vontade sobre a crise internacional e sobre a política da esquerda. Eu vou colocar-vos algumas opiniões, peço desculpa pela forma do meu brasileiro e espero que não traga muito sofrimento à vossa melodia. A ilha de Chipre tem 1 milhão de habitantes. Cabe num canto do Rio de Janeiro. No entanto, Chipre votou hoje no Parlamento uma decisão muito importante com uma votação surpreendente. Foi eleito um governo de direita há um mês e um presidente de direita, que acordaram com todas as instituições europeias um pacto orçamental e fiscal que propuseram hoje à votação do Parlamento. A proposta do Governo não teve um único voto favorável. A oposição e uma parte do Governo votou contra e o partido do Governo absteve-se. É um sinal dos tempos. E eu queria fazer-vos 3 comentários sobre o Chipre e uma conclusão um pouco mais geral que nos interessa para o Brasil e que interessa para a Europa, para a luta de classes internacional. Bom, os 3 comentários são sobre o que aconteceu no Chipre. O Chipre tem uma economia pequena, um sistema bancário gigante, cujo ativo financeiro representa 8 vezes o PIB, o produto do Chipre. Ou seja, o Chipre era uma lavandaria de dinheiro. Dinheiro russo. Imaginem que o Chipre é o 3º maior investidor externo na Rússia, o que evidentemente não tem qualquer sentido, mas é um facto. E portanto o sistema bancário construiu-se agigantando a especulação, a lavagem de dinheiro e o crime económico. Só que o sistema financeiro entrou em colapso. Criou crédito e criou aplicações financeiras que agora não consegue pagar. E, portanto, pediu um resgate, uma intervenção internacional do Fundo Monetário e da União Europeia. Este grupo de instituições propôs o seguinte acordo: os depositantes individuais na banca cipriota pagariam um imposto de 6% para todos e de 9%, 10% para quem tiver mais 100 mil euros. E o meu primeiro ponto é este: para a política financeira internacional vale tudo. A Islândia, que se recusou a pagar os depósitos de depositantes estrangeiros em bancos privados que tinham ido à falência, foi perseguida nos tribunais internacionais porque tinha a obrigação de garantir todos os depósitos, qualquer que fosse a natureza, qualquer que fosse o proprietário dos bancos, e os islandeses tinham que pagar em imposto a perda que o banco tinha tido. 2 anos depois, as mesmas autoridades financeiras que puseram em tribunal a Islândia, que não queria pagar o prejuízo que não era seu,
querem impor aos depositantes e a um Estado que não dê nenhuma garantia e que aplique um imposto sobre os depósitos. Pior ainda, o imposto foi cobrado antes de ser aprovado. O imposto já está cobrado no Chipre. Já todos os depositantes perderam 10% ou 6% do seu depósito. Mas o imposto é ilegal, porque não foi aprovado, nem sequer teve um único voto a favor. Portanto, a primeira conclusão é que neste momento vale tudo. Vale tudo. A segunda é que quem decide nas questões financeiras, a Merkel, o governo alemão, o Banco Central, a Comissão Europeia, o Fundo Monetário Internacional, é gente estúpida. Muito estúpida. Porque o que se passa numa ilha como Chipre dá um sinal a toda a economia europeia e, aliás, a toda a economia internacional. O capitalismo não pode viver sem confiança no sistema bancário e nos depósitos que financiam, através da poupança, o investimento e a especulação financeira. O que se passou no Chipre diz a qualquer depositante que tenha 300 reais, 1000 reais ou 1 milhão de reais que é arriscado colocá-los no banco. Portanto, é estúpido do ponto de vista do sistema financeiro. O maior ataque feito à credibilidade do sistema financeiro não foi o paraíso fiscal, que é grave, não foi a evasão fiscal, o crime económico, a lavagem de dinheiro, o branqueamento do produto do crime. Tudo isso é muito grave. O verdadeiro ataque foi dizer que tudo é possível sob o depósito dos trabalhadores, dos depositantes, dos pensionistas. A terceira conclusão é que os donos da banca nunca pagam quando entram em crise. Nunca pagam. Se há uma crise na Islândia, na Grécia, em Portugal, no Chipre, em qualquer lugar que seja, o dono do banco que faliu nunca paga o compromisso que assumiu no seu negócio. É o único negócio em que se pode, com 8% de capital, se pode multiplicar por 10, por 12 ou por 15 o capital que se tem, na base da confiança. E se a confiança é violada e o banco vai à falência, o dono não vai pagar. Porquê é que acontece que vale tudo, uma política estúpida, e os donos da banca nunca pagam? No caso do Chipre, é por uma razão que a Alemanha, o governo alemão, pensa que pode tratar as economias pequenas e periféricas como os colonos, os colonizadores, tratavam as colónias africanas no século XVI ou no século XVII. Exatamente da mesma forma. Não interessa o que possa acontecer, o povo tem que pagar. Bem, mas isto leva-me a uma outra conclusão, e creio que é mais interessante para todos nós, que é uma breve reflexão sobre o capital financeiro. Qual é a força deste capital financeiro que se permite determinar a posição de governos, de instituições, criar instrumentos, criar leis especiais, estado de sítio, política colonial e agressão sobre as populações? E acho que devemos pensar um pouco sobre isso, porque esse é o problema da luta de classes no Brasil, na Venezuela, na Argentina, em Portugal ou na Grécia. Vejam bem, para a segunda geração dos marxistas, os que sucedem ao Marx, enfim, aos seus companheiros, ou seja, Lenin, Rosa Luxemburgo, Gramsci, Trotsky, para essa segunda geração, eles tinham uma percepção inteligente de que havia qualquer coisa que tinha mudado na estrutura do capitalismo e do modo de produção capitalista. E esse facto novo era uma estrutura diferente da acumulação de capital. A partir da criação do capital financeiro, que era uma realidade social nova,
era a fusão entre o capital bancário e o capital industrial. Isso era o capital financeiro. Estamos no princípio do século XX. Tinham toda a razão. Houve quem pensasse que essa fusão criaria uma enorme unificação de um sistema muito poderoso. O Kautsky, nessa altura, nesse momento, um marxista ortodoxo, herdeiro de Marx, chamou a isso ultra-imperialismo, pensando que a fusão do capital financeiro daria uma hegemonia, uma dominação completa, espacial, territorial, social, económica, organizada, sem contradições, num aparelho que era o ultra-imperialismo. Recentemente vocês ouviram uma versão do ultra-imperialismo através de Tony Negri e da sua interpretação do Império. O facto é que não era assim. Houve a Primeira Guerra Mundial e houve a Segunda Guerra Mundial porque não havia unificação e havia disputa territorial, disputa das matérias-primas e disputa do campo da acumulação de capital. E, portanto, o território, os Estados, continuaram a ser uma base de apoio da acumulação de capital. Vejam o caso que conhecem bem do México. O Carlos Slim é a maior fortuna do mundo por uma única razão. É que o governo mexicano privatizou para o Carlos Slim a Telefónica do México, que é uma das maiores operadoras mundiais de comunicações. Sem o favor do governo mexicano, ele nunca seria a maior fortuna do mundo. Há, portanto, Estado. Agora, quando olhamos para como este sistema se tem transformado e olhamos para o Chipre, podemos perguntar, há Estado, mas não há um capital financeiro capaz de destruir um Estado? Capaz de transformar uma região económica tão importante como a União Europeia, como a Europa? E eu creio que a resposta é o que nos interessa agora. Um grande marxista da segunda metade do século XX, Ernest Mandel, sugeriu uma teoria baseada noutros contributos anteriores, que interpretavam longos períodos de desenvolvimento, de grande expansão do capital e dos processos de acumulação de capital, com crises e depois longos períodos de contradição, de contração e de crises económicas mais intensas. E se assim for, desde 1974, desde a crise financeira de 1974, nós temos 40 anos de uma longa depressão. Muitas crises, muitas recessões internacionais. 1974, 1983, 1991, 2001, 2008, 2012, 2013, recessão internacional. Recessões curtas, intensas, internacionais, crise da dívida latino-americana nos anos 90, crise dos tigres asiáticos nos anos 90, reestruturação da dívida da Rússia em 1999, crise das dívidas agora nos países, em alguns países capitalistas tão importantes. Agora, neste processo, há transformações em relação a algumas das quais eu vos queria chamar a atenção, porque acho que fazem parte do pensamento político e do pensamento social da esquerda socialista que somos. O primeiro é que mudou muito o mundo nestes anos. E mesmo na contração, o capitalismo está a expandir-se. Está a expandir-se para a China, que é hoje um dos grandes centros da acumulação de capital. É óbvio que está a expandir-se para territórios incluídos no mercado mundial, que são a Rússia e os países periféricos da Rússia. Isso significa que a força de trabalho que passou a participar plenamente no mercado capitalista aumentou em 1/3, pelo menos, nos últimos anos. É uma enorme mudança. Apesar disso, o processo de acumulação é um processo difícil, lento, contraditório, conflitivo. Nós estamos a assistir a uma guerra. Chipre é guerra.
A Grécia é guerra. E podemos perguntar então, como é que o capital financeiro opera nesta guerra? E eu antes de vos falar um pouco, em poucas palavras, sobre a luta política na Europa, que sei que vos interessa, queria chamar-vos a atenção para este facto. O processo de exploração do trabalho, ou seja, da acumulação do capital, mudou muito nos últimos anos. Mudou mantendo-se igual e mudou acrescentando algo de novo. Eu creio que há 3 formas de exploração. A primeira é que todos conhecemos. A exploração do trabalho, ou seja, a produção de mais-valia. O trabalho que não é pago. Que muda muito. O ritmo de exploração pode intensificar, pode-se ampliar a produção de bens de capital e de bens de consumo. Mas a exploração é como o Marx identificou bem. Uma parte do trabalho não é pago e é o lucro que é a mais-valia. Mas há outras formas de exploração. Essa não é a única forma de exploração. Há mais 2 formas de exploração. O trabalhador recebeu o seu salário, que é o trabalho que foi pago. Mas o trabalhador desse salário vai pagar um imposto. E o imposto é criado na desigualdade de classes, no Brasil certamente na Europa, o trabalhador paga mais do que o capital. E é uma doutrina fiscal, uma doutrina tributária, de que o capital não pode pagar muito porque prejudica o investimento. E o trabalhador pode pagar muito porque é normal que pague muito como consumidor e como trabalhador. E, portanto, a exploração do trabalho pago, do salário, é feito pela desigualdade tributária e pela injustiça fiscal, e é por isso que a revolução fiscal democrática é tão importante na luta de classes. Mas há ainda uma terceira forma de exploração. É que o salário que é pago não é só o salário que o trabalhador recebe. Há um salário indireto que o trabalhador não recebe na folha salarial no fim do mês, mas que é parte do salário, que é a escola, o hospital, onde há saúde pública. Eu sei que há sistemas de saúde pública muito diferentes, mas onde houver um hospital público que cuide das pessoas doentes, isso é salário do trabalhador. É o resultado da luta pelos bens públicos. É salário indireto. Ter um sistema de transportes públicos é salário do trabalhador. Ter um sistema de escola pública é salário do trabalhador e da trabalhadora. Ter um sistema de previdência social é salário dos trabalhadores. É salário indireto. E a forma de exploração sobre esta parte do salário é privatizar. É retirar o transporte público. É criar uma universidade que seja privada, ou em que o trabalhador, o jovem, tenha que pagar uma propina, ou a pagar uma entrada. É fazer com que a saúde seja privatizada, é privatizar o sistema da água, é privatizar bens essenciais. Tudo isso é a exploração. E acho que é muito importante que o nosso programa, o nosso conceito social, seja muito... Lutar contra a exploração de todas as formas é o nome do socialismo. Na Europa, em particular, estas 2 últimas formas são as mais agressivas de transformação. A luta na Grécia é a luta contra estas formas de exploração. Imposto a subir, privatização dos hospitais. Em Madrid, em Espanha, os 6 hospitais da região de Madrid vão ser privatizados. Todos, não sobra nenhum. Todos. Noutros países houve muita disputa e a saúde pública ainda está a ser por construir. Há países europeus em que só havia saúde pública. Em qualquer doente com uma patologia grave só podia ir para o hospital público e era o melhor que lhe podia acontecer, porque era onde estão os melhores profissionais, a melhor tecnologia e o melhor investimento. E, portanto, a transformação que a Europa está a sofrer é este programa. Eles sabem o que é exploração, como nós sabemos, e fazem um programa. Aumentar o desemprego para baixar o salário. Em Espanha e em Portugal, o desemprego dos jovens é 50%.
privatizar os bens públicos, aumentar os impostos. E é por isso que eu queria dizer-vos agora umas palavras sobre a luta política na Europa a esta luz. Porquê é que a Grécia foi tão importante, é tão importante e vai ser tão importante? Porque de todos os países europeus, já agora Chipre é uma periferia da Grécia, e a crise bancária cipriota é um resultado da crise bancária e financeira grega. Mas a Grécia é tão importante porque a Grécia é o elo mais fraco da Alemanha, onde o governo da Alemanha tem menos poder de controle sobre a população europeia é na Grécia. Por uma única razão política, que na Grécia houve um partido de massas, uma esquerda política, que disputou, quis vencer, apresentou um programa para vencer e fez uma política de alianças para vencer. Propôs um governo de esquerda que rompesse com a dívida, nacionalizasse o sistema financeiro, ou seja, declarasse guerra à finança. Nenhum governo de esquerda pode em nenhum lugar do mundo conseguir governar e abrir um caminho para a transformação social se não fizer guerra à finança e se não quiser ganhar a guerra à finança. Eles fizeram e tiveram um apoio popular, quase ganharam as eleições e vão à luta. O Syriza foi essa a experiência e é essa luta. No conjunto da Europa, as esquerdas europeias, que são muito diferentes, representam alternativas distintas. Mas se somarmos os votos que o Syriza teve na Grécia, que o Bloco de Esquerda tem em Portugal, que a Esquerda Unida tem em Espanha, que a Frente de Esquerda tem em França e que a esquerda, o Die Linke, tem na Alemanha, são 10 milhões de votos na Europa, que é do tamanho do Brasil, da Europa toda. São 10 milhões de votos. Não é muito e é imenso. A esquerda nunca começou deste patamar, mas não dá para ganhar. 27% não deu para ganhar. 28% também ainda não deu para ganhar. Há de dar um dia. Porque é assim que se constrói e é assim que se avança. É enfrentando a luta pelo poder com toda a coragem e com toda a determinação. Vocês sabem que em Portugal tivemos há 2 semanas atrás, no dia 2 de março, fará no próximo sábado 3 semanas, uma manifestação de mais de 1 milhão de pessoas. É gigantesco, porque Portugal tem 10 milhões de habitantes. Há quem diga que era 1,5 milhão, mas enfim, é como as grandes manifestações pelas diretas no Brasil. É tanta gente que não se pode saber, é o povo, é o povo. E quando assim acontece é porque há uma vontade de transformação, de enfrentar a troika, de responder à finança, de recuperar o país, de defender o salário, de defender os pensionistas, de defender o sistema público de previdência, defender todos os bens públicos essenciais e de responder às dificuldades que faz uma luta política ativa. Essa manifestação só foi possível porque grupos de jovens de movimentos sociais diferentes criaram uma plataforma de aliança entre jovens desempregados, aliança com pensionistas que estão a perder a sua pensão, com gente que defende justiça fiscal, com movimentos de desempregados, com muitos movimentos sociais em torno de uma ideia clara, que é preciso romper com a chantagem financeira. Falaremos certamente desta experiência ou de outras nesta conversa que vamos ter. Mas eu queria terminar dizendo-vos que creio que o que faz a força da esquerda é não ter medo de perder e não ter medo de ganhar. Saber que perdemos e ganhamos. Sabendo que há uma pressão enorme, tremenda, que estes são tempos difíceis para a esquerda. Há divisões, há dificuldade de convergência, há dificuldade de unificação, há sectarismo, há muitos problemas na esquerda e quanto pior é a pressão social, maiores os problemas, não são mais pequenos.
A esquerda tem dificuldade sempre em lidar com as situações difíceis. Mas há também, na esquerda, uma força que é o que permite mudar, é o que permite virar o jogo. É a convicção de que a esquerda tem uma dívida, tem uma responsabilidade para o seu povo. E a responsabilidade é lutar para vencer. É conduzir a luta, é juntar força, é ser muito claro sobre os princípios. A esquerda será muito forte quando combater a privatização dos bens comuns da humanidade. Perderá sempre que defender a privatização. Não pode haver um governo de esquerda que aceite a privatização da água, ou a destruição da escola, ou a desvalorização da saúde pública, ou a perda do salário, ou a reforma da previdência social para privatizar um capital financeiro. Mas pode haver uma esquerda que defenda esses bens que são da democracia e que faça a força de juntar toda essa capacidade de combate por um programa fundamental. Uma esquerda quer controlar o crédito e a finança, quer punir o capital financeiro pelo que está a fazer à população, é uma esquerda que pode vencer. Eu creio que construir partido de massas, grandes partidos de massas da esquerda, é fundamental. Quem quer ter razão, ou dizer daqui a 10 anos que teve razão na crise financeira de agora, não está à altura da tarefa. É preciso ter razão, aplicar a razão e fazer dela um partido de massas. Nós precisamos de grandes partidos de massas que façam renascer o internacionalismo e renascer o socialismo. Um escritor inglês bastante conservador, do século XIX, que vocês podem ter lido, Charles Dickens, escrevia na primeira página de um livro que se chama Duas Cidades, uma frase que é esta: nós estamos no melhor dos tempos e nós estamos no pior dos tempos. Sempre que virem, e vamos ver tantas vezes, que estamos no pior dos tempos, lembrem-se, estamos no melhor dos tempos. E mesmo quando estivermos no melhor dos tempos, lembrem-se também, estamos no pior dos tempos. Todas as ameaças contam. Todas as dificuldades contam. Ninguém vê para a frente se não percebe as dificuldades. Perceber as dificuldades é a única forma de as resolver. É a única forma de ir à luta. Mas nós que somos socialistas, e nós que somos uma esquerda socialista, uma esquerda da luta pela revolução, uma esquerda da luta de classes, sabemos que esse compromisso é uma dívida que temos que pagar. Nós fazemos parte dessa dívida, nós fazemos parte deste povo e esta é a nossa luta.